Há 3 meses não são realizadas nomeações de bispos para o Brasil, mas alguns sinais dão conta de que isto pode mudar nos próximos dias. Eu vou trazer 2 notícias e vamos ver se elas se confirmarão nos próximos dias. Eu já fiz um vídeo bem recente explicando um pouco do motivo desta demora de nomeações para o Brasil. Expliquei que o Brasil não é o único país em que a nunciatura apostólica e o dicastério dos bispos, principalmente, precisa nomear bispos para o mundo inteiro, não apenas para o Brasil. Então, por isso, um pouco desta demora para a nomeação de novos bispos para as dioceses brasileiras que estão vacantes. Mas 2 informações podem trazer um sinal aí de esperança para algumas regiões brasileiras. Vamos falar da primeira. Vamos falar de Cuiabá, a capital do estado do Mato Grosso, que é a única arquidiocese brasileira que está vacante. Está vacante desde o mês de maio, quando Dom Mário Antônio tomou posse como arcebispo de Aparecida. A sua transferência foi anunciada no mês de março deste ano de 2026. O que está acontecendo em Cuiabá? A arquidiocese emitiu um decreto neste dia de quarta-feira, enquanto eu gravo este vídeo, solicitando que todas as paróquias da arquidiocese, no 21º domingo do tempo comum, agora nos dias 22 e 23 de agosto, reze em uma intenção especial pela nomeação do novo arcebispo metropolitano de Cuiabá. Veja que ainda não há nenhuma informação sobre o nome do arcebispo. Foi solicitado ao povo de Cuiabá que reze nesta intenção, o que claramente é um sinal de que a escolha do nome está mais próxima. E quem poderá ser o futuro arcebispo de Cuiabá? Sem entrar em especulação de nomes, vale lembrar a trajetória de Dom Mário Antônio. Dom Mário Antônio era bispo em Roraima quando foi transferido para Cuiabá. O que isso indica? Indica que um bispo diocesano pode muito bem ser considerado para arcebispo de Cuiabá. E veja, estávamos falando de um bispo lá do norte do Brasil, então é preciso olhar amplo, olhar para praticamente todas as regiões do Brasil, olhar para o norte, olhar para o nordeste, para o sudeste, com possíveis candidatos à sucessão a ocupar esta vaga, esta importante cadeira, o governo da Arquidiocese de Cuiabá. Pouco provável será a escolha de um padre que ainda não é bispo para ser o arcebispo de Cuiabá. E ainda pode ser considerada a possibilidade da transferência de um bispo auxiliar de uma arquidiocese importante para ocupar este posto. Mas eu colocaria as minhas poucas moedas num bispo já ordenado, que já está governando uma diocese com alguma experiência para ser transferido para Cuiabá. E um bispo, temos que pensar também na idade dele. Dom Mário Antônio, por exemplo, foi transferido para Cuiabá ainda relativamente novo. Ele tem 60 anos de idade agora em Aparecida. Então, um bispo nessa faixa etária aí, entre 55 e 60, 62 anos, parece uma hipótese plausível para que ele tenha aí alguns anos pela frente comandando a Arquidiocese de Cuiabá. As nomeações no boletim da Santa Sé ocorrem sempre às 7 horas da manhã no horário de Brasília. Tradicionalmente, elas aconteciam às quartas-feiras, mas isso já não é mais uma regra. As nomeações podem vir em qualquer dia da semana. Então vamos aí aguardar para que a nunciatura, para que o Vaticano, quem sabe nos próximos dias, anuncie o nome do novo arcebispo de Cuiabá. E antes de continuar para o próximo tema do vídeo, eu quero fazer um convite a você. Você que é empreendedor católico, você que tem uma empresa, você que é profissional liberal católico e quer divulgar o seu trabalho, a sua marca,
junto às paróquias, às dioceses, aos movimentos, organismos da Igreja Católica, considere a possibilidade, então, de ser um patrocinador aqui do canal, do conteúdo que eu tenho produzido. Os contatos estão na descrição do vídeo. Será uma alegria a gente poder conversar e firmar uma parceria. Considere esta possibilidade. Seguindo com o vídeo, falando sobre a segunda informação relativa aos bispos do Brasil. O bispo da diocese de Umuarama, no Paraná, Dom João Mamed, completa nesta sexta-feira, dia 21 de agosto, 75 anos de idade. Eu já fiz um vídeo sobre a possível sucessão, os nomes, a possível sucessão dele. Você pode acompanhar aqui no canal. E primeiramente desejo ao bispo um feliz aniversário, que Nossa Senhora interceda por sua vida, sua saúde, nas suas intenções. Ele que está completando 75 anos, então, em 21 de agosto. Há uma informação ainda que deve ser confirmada ao longo do dia, da realização de uma entrevista com os meios de comunicação lá da cidade de Umuarama. A pauta ainda não está clara, conforme a fonte me passou, pois é preciso esperar justamente este boletim. Vai que a Santa Sé já anuncie o nome do sucessor de Dom João. Dom João pode simplesmente apresentar a sua renúncia, já ter a confirmação do Vaticano da renúncia, e então a diocese ficará vacante, estará à espera de um novo bispo. Para mim seria uma grande surpresa se o Papa já escolher de cara o sucessor de Dom João. E por que eu digo que é uma grande surpresa? Estamos falando do estado do Paraná, e no estado do Paraná temos a diocese de União da Vitória, que está aguardando a nomeação de um novo bispo desde novembro de 2025. Então, uma diocese que recém teve o bispo com a idade de 75 anos completada, já ter o seu sucessor, de fato seria uma grande surpresa. Vale falar um pouquinho também da trajetória de Dom João, ele que é paulista, do interior de São Paulo, e foi nomeado bispo no ano de 2006, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. E no ano de 2010, foi transferido para Umuarama, pelo Papa Bento XVI, tomando posse no início do ano de 2011. Portanto, já está na diocese há 15 anos. Reforçando, então, o desejo ao bispo, a Dom João, de um feliz aniversário. E sobre candidatos, podemos destacar, por exemplo, o bispo auxiliar de Curitiba, Dom Reginei, ele que é um bispo de 51 anos de idade, bastante jovem, ordenado bispo auxiliar de Curitiba no ano de 2022, ele que é filho da Arquidiocese de Cascavel. É um nome que já foi informado aí pelas minhas fontes como um possível candidato à sucessão de Dom João em Umuarama. E seria uma história parecida com a própria nomeação de Dom João, que já era bispo auxiliar de uma grande arquidiocese, São Paulo, e temos aí o nome do bispo do auxiliar de Curitiba, Dom Reginei, como uma hipótese plausível de nome para a sucessão em Umuarama. Agora eu quero ouvir de vocês aí nos comentários, você que é de Cuiabá, você que é de Umuarama, fale aí quem você acha que será o próximo arcebispo, o próximo bispo de sua diocese. Deixe aí também o seu testemunho do seu convívio com o bispo, com Dom João, como foi o seu convívio com Dom Mário no tempo de Cuiabá. Será uma alegria receber a sua mensagem. Eu sou o jornalista Marcos Cobalt, eu sou católico, e aqui no canal a gente traz notícias sobre a Igreja Católica do Brasil e do mundo. Muito obrigado a você que acompanhou este conteúdo. Se você ainda não é inscrito, considere a possibilidade de se inscrever, ative as notificações, curta este vídeo, compartilhe com as pessoas próximas a você. E a todos que estão aqui, faço um convite. Considere a possibilidade de se tornar um membro do canal. Se tornando um membro, você vai ajudar que este trabalho de trazer notícias da igreja, de pesquisar pautas, de produzir o conteúdo, siga adiante. Combinado? Que Deus abençoe a sua vida. Estamos no mês de agosto, mês vocacional.
que todos nós possamos viver a nossa vocação plenamente. Combinado? Um grande abraço, até a próxima!